Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, a dupla aqui, Piraí Faria, pela minha gentileza a todos que estão assistindo. Tá? Pessoal, hoje nós temos alguma áreas para PGR, né? A respeito aí da cirurgia de Bolsonaro, a reclusão, que é uma vergonha, também o pacto anticrime pelo Capitão Augusto, e falar de Kim Kataguiri, julgo. Suas considerações iniciais aí, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, né? Sejam bem-vindos, obrigado por poder dispor de um tempinho para assistir nossas lives. Nossa intenção aqui é dar uma pincelada nos assuntos do momento. O assunto principal é a operação do nosso presidente, pelo que eu vejo, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo com ele. E aí, ademais, nós vamos passar algumas outras coisas aí que são aquilo que nós falamos na última live. Não existe só a reforma da Previdência, né? E tem o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, e tem algumas leis aí, inclusive, que nós já fizemos vamos dizer assim, já fizemos uma alusão já anterior em outros vídeos aí de leis que estão correndo por fora, né? Entre elas a lei da fake news. O pacote de abuso de autoridade, eu acho que a gente já bateu o suficiente, né? Segundo me consta, os vetos que foram feitos vão ser ratificados lá no Congresso Nacional. E ontem a gente disponibilizou bastante tempo para falar da lava-toga, né? Nós falamos bastante de lava-toga ontem. É uma coisa assim que a gente não sabe ainda se o novo PGR vai colocar em voga, né? Vai apresentar para o Supremo, né? Isso vai ficar incógnita, mas pelo menos algumas outras coisas nós já estamos sabendo, como por exemplo voto impresso, né? Que a gente já está sabendo que é uma bandeira já do novo, como é que é o nome? Augusto Aras, eu esqueço o nome dele. Então, uma outra coisa que aconteceu hoje em relação ao Augusto Aras, que eu queria deixar aqui nas minhas considerações iniciais, é que foi feita uma manifestação do Ministério Público Federal, lá em Brasília, não sei se você está sabendo disso aí. Os promotores ficaram revoltados, porque o Bolsonaro saiu fora da lista TRIPS, né? E resolveram fazer uma manifestação diferente. Foi no Rio ou foi em Brasília? Eu não lembro agora de cabeça. Mas é diferente, você nunca viu os promotores saírem lá da sala dele para fazer manifestação, né? Mas o fato que reside mesmo nisso aí é que eles querem fazer a política interna deles. E sinalizaram com duas coisas, deixa eu só terminar. Eles sinalizaram com insubordinação ao PGR, foi o que eu ouvi falando no promotor. E segundo, falaram da independência do PGR, né, do Ministério Público Federal. Falaram que, por causa daquela citação que o presidente falou, que ele é o rei e o PGR, o Ministério Público Federal, é a rainha, né? Por causa dessa citação aí, eles falaram que ele pegou muito mal, segundo eles, né? Eles falaram no microfone da Jovem Pan, que estava assistindo. E eu não vi o nome do promotor, também não me interessa, não estou aqui para entregar ninguém, só citando como é que está a alma do Ministério Público Federal hoje. Isso pode ocasionar em problemas nas investigações. Você sabe que quem investiga pode investigar mais ou menos ou pode pôr a mão pesada na investigação, né? Então, do futuro aí, aí você tem dois viés, ou favorecendo a situação ou favorecendo a oposição, né? Certo, Faria? É isso aí então que eu tinha para começar. Pessoal, deixa bem claro aqui que o presidente não é obrigado a seguir a lista TRIPS, tá? Ele tem aí, ele pode escolher outra pessoa que está fora da lista, tá? Isso aí o pessoal está fazendo essa coisa toda porque os governos anteriores sempre escolheram quem estava na lista TRIPS, né? Então, o Bolsonaro, ele não perde a razão. Eu sei que muitos canais aí de direita
denegriram a imagem, alguns já pediram desculpa, a Carla Zambelli foi uma, né? E eu vou deixar o Bira aí colocar a primeira pauta dele, depois eu coloco a minha. A primeira pauta que eu queria colocar, deixa eu ver onde ele está aqui, é mostrar como é que está nosso presidente, né? É a situação do presidente, né? Último boletim. Peraí, só um instantinho que eu vou tapar você aí, tá? Tá. Para quem quer ver o nosso presidente, ele tá assim, ó. Não se preocupe, papai, eu visito primeiro. Pessoal, só segunda-feira que eu tô de folga, hein? Amanhã eu volto no Batente. Por enquanto, meu programa favorito aqui, o Chaves. Tamo juntos. Um abraço a todo mundo aí. Pipocou. Disse que não queria. Pois agora sim eu quero. Então, Faria, eu mostrei pro pessoal como é que tá o presidente. Tá tranquilo, né? Graças a Deus, tá se recuperando. Fica contigo a pauta Você agora. tem um último boletim aí, né, Bira? Eu vi o último boletim, né? Então, eu tenho ele aqui também, mas acho que já tá bom esse aqui, né? Porque o último boletim é aqueles repórter bobalhão perguntando besteira. Coitado daquele ministro, viu? O porta-voz. Ele e o médico, coitado. A mulher perguntou assim, mas por que estava previsto 2 horas, demorou 5 horas? Aí ele falou assim, porque demorou 5 horas, velho. A gente não sabia que estava tão aderente. Não interessa esse negócio de dizer que vai demorar 2, demorar 10, demorar 12. O que interessa é fazer bem feito. Cara, é uma criançada que jogaram ali para repórter que, meu Deus do céu, tinha que voltar para a faculdade, cara. Pelo amor de Deus. Você não vê mais repórter decente hoje, cara. Não, é o Dr. Macedo, o microfone dele. O Dr. Macedo foi explícito. Se tivesse que durar 8 horas, duraria 8 horas. Porque ele não podia atingir os órgãos, né, do presidente. Então ele foi cauteloso, como sempre ele é mesmo, ele fala isso. Até Alexandre Garcia falou isso. Ele é cauteloso. Inclusive, Alexandre Garcia fez essa cirurgia, tá? Alexandre Garcia fez essa cirurgia. Então, quer dizer, o Alexandre Garcia fala por experiência também, né? Porque ele fez essa. Então, pessoal, graças a Deus o presidente está bom, está recuperando de uma forma até que os médicos estão espantados. Porque, eu vou falar para você, o Bolsonaro é presidente de Deus mesmo. Porque aquele cara é forte. Aquele cara tira o chapéu para ele. O Bolsonaro, eu tiro o chapéu para ele. E ele está tentando consertar o nosso país, que está difícil, né? Está difícil, todos nós sabemos disso. Tem muita gente contra ele aí. Mas, entre trancos e barrancos, o nosso presidente está indo. Tá? Vira, contigo aí. Bom, então para a gente não perder tempo, vamos começar aqui falando sobre o pacote anticrime, né? O pacote anticrime, ele tinha várias PLs, né? Ele tinha a PL 1865, que criminalizava o uso do caixa 2, que caiu. Você sabe que ela caiu, né? Já de conta ela já caiu. Aí, o PL 8864, que estabelece medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes praticados com grave violência à pessoa. Esse parece que está mantido ainda. O PLC 89, que estabelece regras de competência da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. Aí, deixa eu ver o que mais. Recentes. Deixa eu ver. As que estão em tramitação no pacote anticrime na Câmara dos Deputados. Essas que eu falei são do Senado Federal. A da Câmara dos Deputados. Criminaliza o uso de caixa 2 em eleições. Caiu. A PL 881, 2019. A PL 882 estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa. PL 882 está mantida ainda lá. E a mesma coisa do outro lado, só que PL 38/2019 estabelece as regras de competência da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. Esse pacote geral, ele foi falado agora pelo capitão, que eu vou esquecer o nome do capitão agora, rapaz. Capitão Augusto. Isso. E eu gravei um pedacinho aqui. Deixa eu ver onde é que tá.
Deixa eu só procurar aqui onde é que está, só um instantinho. Então, pessoal, achei aqui. Então, o deputado federal Capitão Augusto, do PSL, explica o que muda no pacote anticrime se ele for votado. Se ele for aprovado. Votado ele vai ser, né? Se ele for aprovado. O que realmente você acha que vai mudar para nós normais? Bom, o cara que está aqui, o cara que está em Bauru, a turma lá que está em Curitiba, o povo que está no Brasil inteiro. O que vai mudar para nós? Para nós. Bom, essa questão do endurecimento da legislação penal vai... Que coisa. Realmente está melhorando a questão da segurança pública, com certeza, no país. É essa a nossa aposta. Porque você está modernizando a legislação com uma questão, o banco balístico, o banco genético, que é inacreditável ainda como tem resistência, vai ser votado amanhã. O banco genético, e tem deputado que é contrário ao banco genético. Explica rapidamente. É assim, nós temos já uma lei que fala da questão desse banco genético, mas só tem 30 mil pessoas cadastradas lá. Nos Estados Unidos tem 15 milhões de pessoas. Porque aqui no país, ele espera o trânsito julgado, ou seja, e findar todo o processo para poder depois coletar o banco genético, o que na verdade é um cotonete na mucosa vocal que você coloca lá. Se você, no local de crime, tiver um pelo, um sangue, um sêmen, você coloca para você identifica. Aqui o cara tem que esperar lá no trânsito julgado. Então nós estamos colocando que a partir do momento que ele ingressar no sistema prisional, já é coletado o material genético, justamente para evitar e para você ajudar na elucidação de crime, que é muito baixa no país. E nós temos deputados lá que são contrários a isso, né, com justificativas fantasiosas de achar que esse banco genético pode vazar para planos de saúde, que vai fazer um estudo para ver se a pessoa vai ter alguma doença futura, para encarecer o plano de saúde ou não aceitar, sabe, coisas absurdas. Nós estamos falando somente da questão genética. Todos falam que os que são contra, né, que não pode fazer prova contra si mesmo, mas é questão da digital, que a gente vai fazer nossa identidade sem ter cometido nenhum tipo de crime, vai lá, coloca a nossa digital, que também é utilizado em locais de crime. Sim. Então, a questão desse banco genético, para nós, é importantíssimo, para que a gente possa ajudar na elucidação de crime, de estupro, de qualquer tipo de crime. Já entendi. O que mais? Tem a questão do banco balístico também, né? Cada projétil, ele tem uma marca própria, única, é uma digital da arma. Então, a gente quer que toda arma que seja comercializada, óbvio que as ilícitas nós vamos estar aprendendo, as armas comercializadas, ela, antes de ser vendida, ela passe por esse teste balístico, né, que na verdade é você efetuar um disparo no banco de gel, você tira aquele projeto e você já identifica aquela arma e aquele projeto. Se o homicídio, lá na frente, você coletar um projétil do corpo da pessoa, você tem como comparar para saber de qual arma que saiu de lá. É como se fosse uma identidade da arma, porque cada arma, quando dá o tiro, tem um tipo de ranhura, tem um tipo de maneira que sai o projétil. Ela sempre vai sair da mesma forma, mas uma nunca é igual à outra. Coisas simples como isso. A questão do agente filtrado, a questão de resistir das milícias, que a gente precisa considerar as milícias, sim, como facções criminosas, tem que endurecer essa questão da legislação penal. A questão de restringir os desembargos infringentes, que são, na verdade, protelatórios, né, que faz com que as pessoas vão dando recurso e nunca... Essa é a segunda instância. Segunda instância vai em cana. Segunda instância vai em cana, mas fora a segunda instância nós temos também para abreviar e para restringir o uso desses embargos infringentes que a gente está utilizando. Tem a questão da prisão imediata do tribunal de júri. O tribunal de júri ele é soberano. Tá? Então não cabe nem recurso, o juiz não pode mudar o que o tribunal de júri decidiu. E na prática o que acontece? A pessoa é condenada pelo tribunal de júri e aquele condenado ele sai pela porta da frente do fórum junto com as pessoas, pega o mesmo ônibus, o metrô, imagina se isso tem cabimento. Então a gente está pedindo a prisão imediata, foi condenado no tribunal do júri, a gente vai preso. Depois vai recorrer para ver se vai responder em liberdade, se vai ter algum tipo de benefício ou não. Mas no tribunal de júri, você precisa evitar que esse condenado saia junto com quem condenou pela porta da frente. Imagina o temor das pessoas. Nós conseguimos aprovar o aumento da pena para 40, pena máxima, né, que era de 30 anos para 40 anos, mesmo que é um absurdo, o máximo
máximo de 30 anos. Quando foi estabelecido isso, foi em E esses 1940. benefícios de quem está em cana, Das saidinhas, da pena, saídas temporárias, nós estamos restringindo também, nós estamos pedindo essa restrição, a questão de crimes hediondos, para que ele cumpra no mínimo 2/3 da pena antes de começar a ter qualquer benefício. Então, isso aí dentro da lei de execuções penais. Então, tem vários projetos. Isso vai passar? Vai passar. Vai No passar. plenário passa. No plenário passa. Porque eu acho que a galera está pedindo isso, né? Está pedindo. A audiência de custódia é um absurdo. Famigerada. Ele falou no final da audiência de custódia um absurdo, né? Então aí ele contou, eu deixei para não ficar muito longo o vídeo, o áudio. Ele contou uma história de uma policial lá que foi assassinada lá por um grupo lá pelas tantas, foi para audiência de custódia no outro dia, ficou preso, passou a noite na cadeia, e lá pelas tantas o Ministério Público pediu para liberar o cara sem nem pagar, como é que chama? Fiança, sem pagar fiança. E o cara saiu pela porta da frente, ele matou uma colega dele, uma policial. Entendeu? Respondeu o crime em liberdade. Entendeu? Então, esse pacote anticrime não é para endurecer coisa nenhuma, é para acabar com essa vagabundagem que tem. Parece, sei lá, que o legislador ele legisla para o bandido. Pô. Tudo é para o bandido. Entendeu? E no cidadão, como é que ele faz? O que ele faz? Né? Não pode proteger a família dele, não pode pegar numa arma e dar um tiro no cara que está invadindo a casa dele. Se ele der 2 tiros já é excesso, como aconteceu lá com o irmão da Ana Hickman, entendeu? Então todo esse pacote vem dar uma moralizada nessa justiça que está desmoralizada, desculpe falar, mas a verdade é essa. Está desacreditada. A bandidagem faz e acontece. E tem aquele negócio. O bandido faz a primeira vez, aí ele se arrepende um pouco, tal, vai pra cadeia. Aí lá ele conversa com os bandidos, vai pra escola do crime. Aí ele sai de lá com a saidinha, ou foge, ou alguma coisa. Aí ele começa a ser criminoso profissional. Ele faz da criminalidade a profissão dele, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que ele já vai aprendendo os meandros da lei e a maneira que ele pode fazer para se vamos dizer assim, se livrar de qualquer tipo de coisa, se livrar de um flagrante. Ele vai estudando como ser bandido. Você não concorda comigo? É uma faculdade, né, Vitor? É uma faculdade. Pois é, quer comentar? É uma faculdade. Pessoal, só fazer um comentário aqui, Vitor. A ministra Damares tomou as dores daquele menino lá de 9 anos que assistiu o presidente, e a ministra Damares vai processar aí, junto com a família, para processar o G1 aí da Globo, tá? Que colocou a notícia. O G1 pediu desculpa que alguém entrou aleatoriamente ali, algum funcionário, alguma pessoa entrou ali. Mas o diretor, o G1 é responsável por isso, o G1 é responsável por isso. Então parece que vai ter aí um processo criminal contra o G1. A própria ministra Damares falou isso daí. Está contigo aí. Bom, já que já se falou de processo, mas eu vou continuar falando hoje. Meu lance é crime. Né? Meu lance é crime. Aí, como vocês vão poder ver aqui, ó, que eu vou trazer aqui, ó, o Raul Jungmann, né, o ex-ministro da Justiça, né, ex-ministro da Defesa, da Segurança Pública, desculpa, a pasta que foi anexada à pasta do juiz Sérgio Moro, ficou Justiça e Segurança Pública, né, ele fala o seguinte: ex-ministro da Defesa da Segurança Pública, Raul Jungmann, criticou a política de repressão adotada no Brasil atualmente. Em debate nessa manhã de segunda-feira em São Paulo, Jungmann afirmou tentar lidar com esse problema da violência por meio de repressão é um erro e não funcionará. O debate fala em tiro da cabeça de sniper. Só que a polícia tem sanção para matar, é a mais corrupta das polícias, diz ele. Bom, vamos começar a conversa. Primeiro que a polícia não tem sanção para matar. Numa situação que envolve sniper, tem sempre um comandante e a ordem é do governador do estado. Assim como quando... Assim como acontece também se for uma questão de envolver no sniper do Exército, da Marinha Aeronáutica, a ordem é do presidente da República. Então, o que acontece? Tem alguém em contato com o governador ou com o presidente e fala, olha, a gente tem uma posição aqui de acabar com isso agora. São 32 vidas contra uma vida só. Pode usar o sniper?
É porque o pessoal entra nessas coisas de jornal aí, né? E cai nisso aí. É uma operação, o comandante da operação é responsável pela operação e juntamente, solidariamente com ele, o governador do estado. Entendeu? Como aconteceu, Bira, como aconteceu lá no Rio, em 76 ou 77, onde o governador não autorizou o sniper dar o tiro e 12 pessoas morreram. Tá falando do ônibus 174, não é isso? 174. Então, pois é, aí que tá o negócio. Você vê a diferença, dá pra fazer o parâmetro daquele que, apesar de que aquele cara morreu, sabe lá como, mas ele morreu a caminho do hospital ou de onde ele ia, sei lá. Eu sei que o que acontece é o seguinte. Hoje é meu dia mesmo. O que acontece é o seguinte. Esse sniper, ele salvou a vida de 32 pessoas, né? E até a família do rapaz lá falou, não, tinha que ter feito mesmo. Infelizmente, são 32 trabalhadores, tinha mulher grávida, tinha tudo. E ele estava fazendo aquilo, de pendurando gasolina dentro do caminhão para tocar fogo. A qualquer momento ele podia tocar fogo mesmo e não ter mais como escapar daquilo ali. E ele ainda podia, sei lá, ele estava com simulacro de arma, mas não dava para ver que não era uma arma. Né? Não dava para ter certeza que não era uma arma. Então, na verdade, eles fizeram o papel deles. Aí o Raul Jungmann, me pergunta como era na época do Raul Jungmann, se tinha endurecimento contra o crime. Quem é ele para falar alguma coisa a respeito de segurança pública? Hein, Faria? Exatamente. Agora, pessoal, o que nós temos que ver o seguinte, quantas vidas foram salvas? Quantas vidas? Eu acho que é o seguinte, e outra, as vidas que estavam naquele ônibus ali são trabalhadores. Agora, se o cara estava com arma de mentira, com arma de verdade, a distância, você jamais poderia imaginar que ele estava com uma arma de mentira. Agora, o combustível que ele colocou no ônibus, que ele colocou lá com garrafa PET lá, aquilo lá era verdadeiro. E aí, se ele resolve colocar lá, se matar também, e resolver matar todo mundo que está lá dentro do ônibus, e aí? Aí vamos falar. O governador não fez nada. Olha só como ele continua. Ele fala assim, não estamos defendendo passar a mão na cabeça de sequestrador, bandido, assaltante. O jovem entra por furto e, para sobreviver, tem de se associar a umas 70 facções criminosas que vivem sob o Estado. Só que ele vai sair e ficar preso para sempre a elas. Não esqueçam, no sistema prisional é de onde se controla a violência que sofremos na rua. Foi o que a gente acabou de falar aí, não foi? As faculdades do crime. Então é o seguinte, numa situação daquela, o que fazer? Infelizmente, é menos um. Ou felizmente, né? Felizmente. A própria família falou isso. A própria família foi a favor do governador e foi a favor do sniper ter apagado ele, entendeu? Então, quer dizer, gente, o Bira falou 32, mas na verdade foram 33, Bira, 33. Agora que veio na minha cabeça que foram 33 pessoas salvas que estavam no ônibus. Inclusive a primeira mulher, né, que saiu do ônibus, ela não acreditou que ela estava saindo, ela pegou e desmaiou, né? Ela não acreditou, quer dizer, ela jamais poderia imaginar que aquilo ia passar um dia, ela seria de repente um bandido. Né? Pessoal, nós temos que fazer o seguinte, ó. Salvou 33 pessoas, matou um bandido? Matou. Se o cara tinha depressão, se não tinha, você acha que na hora da ação tem como você analisar se o cara tem depressão ou não tem depressão? A única coisa que o sniper analisa, a polícia analisa, é o perigo que os passageiros estão passando, só isso. Agora, apagou o cara, apagou e o sniper lá que atirou está de parabéns. A polícia do Rio está de parabéns, o governador está de parabéns. Digo, Pedro. Faz uma pauta tua aí. Então tá. Vamos lá, gente. O Senado, ele deve aprovar aí a indicação aí do Augusto Paras
que o Augusto Aras ele está conversando com uns 81 senadores, um por um, tá? Vai conversar um por um, tá? E ele diz que está do lado do presidente. Agora, muita gente está recriminando ele aí, mas, pessoal, recriminar antes do cara assumir é fácil. Eu quero ver a atitude dele, é claro, quero ver a atitude dele, como que ele vai caminhar ali na PGR, né? Eu acho que isso que é o mais importante, entendeu? Essa é uma pauta. O presidente Bolsonaro, graças a Deus, está se recuperando. Deixa eu ver se eu acho aqui dele, peraí. Só. Senado deve aprovar Augusto Aras para PGR, tá? A fonte, a Jovem Pan. Vamos ouvir? O indicado por Jair Bolsonaro para a PGR, Augusto Aras, inicia conversas com senadores antes da sabatina na CCJ. Direto para Brasília, Antônio Maldonado. A mensagem presidencial com a indicação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República deve ser lida nesta segunda-feira no plenário do Senado Federal. Esta é apenas a primeira etapa que o atual subprocurador-geral da República terá que vencer para assumir a chefia do Ministério Público Federal. Após a leitura, a indicação segue para a Comissão de Constituição e Justiça, onde a presidente, senadora Simone Tebet, escolhe um parlamentar para fazer um parecer sobre a indicação do presidente da República. Independentemente do conteúdo desse relatório, Augusto Aras terá que passar por uma sabatina na CCJ, nos moldes de como acontece com indicados para ocupar cadeiras no Supremo Tribunal Federal ou para comandar embaixadas brasileiras no exterior. Para tentar aliviar o tom dos questionamentos e já garantir um certo apoio, o indicado a Procurador-Geral da República inicia já nesta segunda-feira uma série de reuniões com senadores. A ideia dele é conversar individualmente com cada um dos 81 parlamentares antes da sabatina, que deve ocorrer no próximo dia 18. Após a sabatina, a CCJ vota o relatório e, de novo, independentemente do resultado, a indicação segue para o plenário, que é onde, de fato, se decide sobre a questão. Ao deixar o desfile de comemoração do 7 de setembro, neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a indicação do novo PGR e sobre os vetos ao projeto de abuso de autoridade. Acredito que ele passe no Senado sem problema. O veto, foram 4 pessoas que fizeram, um veto. Justiça, CGU, AGU, e a Secretaria de Governo, a Polícia íntegra. Inquestionado a indicação do presidente da República, já há maioria, tanto na CCJ quanto no plenário, para aprovar a ida de Augusto Aras para a chefia da Procuradoria-Geral da República. Tanto é que a expectativa é que o nome dele seja aprovado no plenário no mesmo dia que da sabatina, ou seja, na próxima quarta-feira. Mesmo assim, Aras tentará conversar ao longo dos próximos dias, inclusive com os senadores que são contra a indicação dele. A estratégia é justamente diminuir a resistência e tentar tranquilizar os parlamentares que consideraram que ele pudesse ser uma ameaça ao trabalho que vem sendo desempenhado pelo Ministério Público ao longo dos últimos anos. De Brasília, Antônio Maldonado. Eu acho que aí não tem o que falar, né? Tem o que falar sim. Primeiro, dessa manifestação do Ministério Público hoje, os promotores do Ministério Público Federal fizeram uma manifestação. Segundo, que esses mesmos promotores têm um lobby muito forte dentro do Senado.
A gente está ouvindo um lado da história, você não está ouvindo o outro lado, né? Então, essas demonstrações de afeição do presidente da República em relação ao PGR, né, ao chefe do MPF, essa demonstração de afeição, de satisfação de ter ele do lado dele, que pode até ser uma satisfação falsa, pode ser uma bobeira do presidente, pode até tomar uma facada nas costas, que a gente não duvida que pode acontecer, né? Essa situação, ela não fechou, não está fechadinha assim não, viu, Faria? Tem muita água para rolar ainda. Claro que é praxe que o cara que vai receber a PGR, no caso a Raquel Dodge antes, ou o outro que recebeu, né, é praxe ele visitar todos os senadores, porque são quem vai julgar ele, né? Assim como o Eduardo vem visitando o pessoal, né? Porque os senadores, porque ele não é da casa, e vem conversar com os senadores sobre a possibilidade dele ser chanceler nos Estados Unidos. Com certeza, por isso que até agora não foi apresentado o nome como né, chanceler que fala como é que chama? Embaixador lá nos Estados Unidos. Então, essa praxe ele vai fazer, de passar senador por senador. Entretanto, o cara pode estar sorrindo aqui na tua frente, lá na hora de apertar o botão, pode dizer não. Então, isso aí continua sendo uma loteria. Uma baita loteria. Tá certo? Agora, aquele assunto que vai ser o mais difícil. Qual? Esse assunto é difícil, hein? A justificativa de Kim Kataguiri. Bom, todo mundo conhece, ou deveria conhecer, a lei das fake news, né? Que foi criada para, vamos dizer assim, tentar barrar as fake news que aconteciam no período de campanha, principalmente no período eleitoral, né? Praticamente essa era uma lei eleitoral. Aí, o que aconteceu é que o Kim Kataguiri teve um enrosco aí com o Eduardo, né? E também tiveram outras pessoas que andaram falando besteira aí, que é da voz de prisão para não sei quem. Eu não vou entrar nesse inteirinho, tá? Depois a gente pode até comentar isso. Mas o que aconteceu de fato é que o Kim Kataguiri conseguiu a maioria, né, na Câmara. E por... Deixa eu ver se eu fechei aqui. Bom, eu acho que eu fechei. Mas foi 300 e poucos deputados contra 160 e poucos deputados. Coisa assim. Foi uma maioria esmagante. E quem lutou por essa lei foi o Kim Kataguiri. Aí ele foi ali na Jovem Pan tentar explicar, né? Tentar explicar como que ele chegou nessa conclusão. Vou colocar aqui para vocês. Começar a falar em latim. Ninguém vai entender por lufas. Não é? E cada um vai ter interpretação. Começar de novo. Então, o que quiser. O Kikatsu é a lei, mas traduz facilmente. Que a Está difícil hoje, hein? Uma coisa eu vi aqui e começar a falar em latim, ninguém vai entender por lufas. Não é? E cada um vai ter interpretação que quiser. O Kikatsu é a lei, mas traduz facilmente. Que a Marina entendeu uma coisa, eu entendi outra. Não, eu entendi, eu acho que Pera entendi aí, certo. calma. Não entendi certo? Calma, Marina, calma. Vamos lá. Exemplo prático. Tá. Eu sou candidato. Tá. A Marina é candidata. Certo. Eu estou disputando com a Marina. Certo. Mas essa é uma lei que vai para o Tribunal Regional Eleitoral. Não tem nada demais. Peraí, filhinha, calma. Não queira puxar o saco. Não tô puxando o saco. Uma mesa estável. Eu não tô puxando o saco. Deixa eu falar sério. Não precisa puxar o saco Essa dele. é uma lei eleitoral? Isso. E aí, a Marina é candidata, eu sou candidato. Tá. Aí o que a Marina faz? A Marina vai até o Emílio, que é o Ministério Público, ou o Emílio, que é a Polícia Federal. Vai lá e fala, o Kim roubou Tá. R$100 da padaria da velhinha, ali da Dirce. Tá. Roubou R$100 da Dirce. Aí o que a Marina faz? A Marina passa para o Marinho.
O Marinho é um veículo de comunicação. O Marinho sabe que a Marina é candidata, ele apoia a Marina e ele sabe que eu sou inocente. Ele vai lá e divulga. É Rede Globo. Ele sabe que é mentira o que eu Ele tô falando. sabe que é mentira mas e ele tá está... confuso. Calma. Ele sabe que é mentira. Tá bom. Ele é a Globo, ele é a Jovem Pan, ele divulga sabendo que é mentira e agindo junto com a Marina para beneficiar a Marina. Quem está cometendo o crime? Ela e ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe muito bem que nós jornalistas, você sabe que existe o jornalismo do futuro do pretérito. Segundo tal, sim, fulano de tal teria dito. Tem muita notícia assim. Claro. Os ouvintes já viram bastante. Segundo o informe, é para o cara tirar o rabo dele da seringa. Mas me parece que isso não vai funcionar, querido. Não, mas isso é para não mexer em respeito. Isso é para que nem a Amazônia. Calma. Primeiro que o pessoal está com medo de mas a interpretação que o Supremo pode dar. A lei já existe. A gente só aumentou a pena. A lei já existe e ninguém foi preso por espalhar notícia falsa. E uma coisa que, para como você diz, Emílio, o afegão médio. No Código Penal, só existe modalidade culposa. O que é modalidade culposa? Quando você comete crime sem querer. Só existe modalidade culposa sem a intenção, que é o homicídio culposo. Você bateu o Emílio sem querer. Isso. Fui lá, derrubei a lâmpada, caiu na cabeça do Emílio e ele morreu. Isso. Se eu der um tiro na sua cabeça, aí é doloso. Tinha essa intenção. Não, aí é doloso. Aí tinha a intenção de matar. Mas nunca tá querendo te matar. Aí vamos lá. Tá lá no Código Penal, quando não existe expresso, escrito, a modalidade culposa, ela não existe. Você não pode ser punido por ela. Por exemplo, peguei essa folha aqui, levei pra casa. O que eu fiz? Um furto. Só que eu levei pensando que fosse meu. Não existe furto culposo, furto sem intenção. Logo, eu não posso ser punido. Então, a mesma coisa para denunciação caluniosa. Se a pessoa compartilhou de boa fé, se a pessoa não sabia, e quem precisa provar que ela sabia? O Ministério Público, interceptando telefone, pegando mensagem de e-mail, pegando transferência bancária. Aí sim o cara pode ser punido por isso. Tem que ter fim eleitoral, tem que ter dolo e precisa ter uma denúncia formal no Ministério Público ou na polícia. Essa é a lei. Então, mas é complicado a calúnia da difamação. Não, é diferente. Não, eu sei. A difamação, por exemplo, é complicado. Quer ver? Se for verdade o que estão falando da lei, é um exemplo prático. Não, eu vou dar fake news. Vamos lá, o pessoal tá falando fake news, né? Se fake news vai pegar 2 a 8 anos de cadeia. É mentira. Tanta mentira que eu vou falar um negócio aqui. O Jair Bolsonaro ontem, ele me deu um soco na cara e pegou 50 reais da minha carteira e saiu correndo. Eu tô afirmando isso. Não é um exemplo, eu tô fazendo uma denúncia ao vivo aqui na Jovem Pan, Emílio. Não, calma. Não, tá fazendo a denúncia. O presidente da República ontem foi lá, me deu um soco na cara e pegou 50 reais da minha carteira e saiu correndo. Se o que estão falando sobre a legislação, que não é minha, mas que eu apresentei em destaque, que eu votei, se o que estão falando sobre a lei que eu destaquei é verdade, eu vou pegar 2 a 8 anos de prisão. Como eu sei que não é, eu sei que eu vou ficar solto. E vai ter que pagar os danos morais. E vou ter que pagar os danos morais. É pena pecuniária, meu bem. Então, eu tenho tanta confiança no que eu tô falando que eu cometo o crime aqui ao vivo e confesso. Não, então, mas aí, por exemplo, isso aí é na eleição. Na eleição. Então, mas o veículo também toma essa punição? Só se ele estiver agindo pelo candidato contrário e se ele souber que o outro é inocente. Mas como é que ela vai saber, pô? Como é que você vai saber se eu sou... Tem transferência, mandou dinheiro, tem mensagens, tem e-mails, tem ligação. Não, mas é difícil. Mas isso é coisa de organização criminosa, Emílio. Isso aí não é... É o que a polícia faz todo dia. Mas por que você bolou essa confusão? Eu não bolei isso. A lei... Aliás, quem votou essa lei, sabe quem foi em 2014? Bolsonaro. 2 vezes. O Jair Bolsonaro votou 2 vezes. Eu falei, ô presidente. Pega a leva aí, garoto. Você votou 2 vezes. Você votou 2 vezes a favor dessa lei. Fake news. Não tô distorcendo nada. Tá lá no site da Câmara. Não é. A não ser que o site da Câmara seja extrema imprensa também, presidente. Então. Por que não? Tá lá no site da Câmara. Votou 2 vezes pela integridade da legislação. Bom, como vocês viram aí, nem o Kim Kataguiri conseguiu explicar a lei dele. Esse troço vai dar um barro. Vai dar um barro. O que você acha, Faria? Olha, pessoal, foi o que Eduardo Bolsonaro falou, né?
a incoerência dessa lei é o seguinte: o cara que mata alguém, a pena dele é de 26 anos. O cara que faz fake news é de 2 a 8 anos, ou seja, a pena é muito maior. Então, o que Kataguiri fala que não é 8 anos, não sei o quê, é sim porque o Eduardo Bolsonaro deu na íntegra, tá? O que Kataguiri fez. Então é o seguinte, pessoal, ele está mentindo a maior cara de pau. Ele está mentindo a maior cara de pau. É só ver o vídeo de Eduardo Bolsonaro, que ele lê na íntegra tudo, tá? E que Kataguiri não responde. Tá? Ele só denigre a imagem de Eduardo Bolsonaro. Então eu acho ridículo isso daí. Tá? Eu acho que o cara tem que ter argumento, mas argumento sério. E o Kim não tem argumento sério. Eu quero fazer uma pergunta: é que o Kim não tem idade, né? Tem que ser, para ser embaixador, a idade mínima são 36 anos, né? O Kim tem 22, é um moleque. É um moleque que nos enganou no MBL, tá? É um moleque que nos enganou. Eu votei nele, porque eu moro em São Paulo, moro em Minas, mas o Kim Kataguiri, ele está envergonhando, como o Frota envergonhou, e ele está indo pelo mesmo caminho do Alexandre Frota. Eu não duvido nada que no futuro aí, que Kataguiri saia do bem e vai para o Partido Comunista. Isso aí isso aí, se acontecer, não vai me espantar, não. O que você acha? Olha, não sei, eu até sobre o Kim não me interessa muito, sabe? Me interessa mesmo é sobre essa lei, sabe? Porque essa lei vai mexer com muita gente. O que é realmente fake news? Como alguém definiu fake news? Vai ser muito difícil. Então, alguém definiu fake news? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou dizer que você tá sempre de boné, eu só te vejo de boné. Aí eu falo assim: o Sub é careca. Mas não, o Sub, ele tem cabelo. Você tá entendendo? Então, assim, aí ele tira. Eu não sou careca, ele tira o boné e mostra que tem cabelo. Ó, só tem uma entrada pra careca bem grande, mas não sou. Você tem entrada pra careca? Brincadeira. Então, aí o cara tira lá, mostra, que eu costumo andar de boné o dia inteiro. E eu ter falado que ele usa boné porque é careca é fake news? Como é que isso prejudica ele, o fato de ele ser careca? Você tá entendendo? Então, essa lei é muito vaga, é muito ampla, é a mesma coisa que aconteceu com a primeira lava-toga. Ela era muito ampla, muito vaga, muito, sabe, deixando a cabeça do juiz fazer o que ele quiser, entendeu? Tá entendendo? Dando, no caso da lava-toga, dando pro senador, pro deputado federal fazer o que quiser, entendeu? Em relação a... Por isso que ela caiu, as duas caíram. E essa do Kim também é constitucional, entendeu? Lá no final, diz assim, ó: ora, por regra, as ações judiciais são públicas e menos que o juiz decrete juízo de sigilo, essas ações judiciais, o que seria prejudicial à atividade da imprensa, um imenso contingente de pessoas correria o risco de ser condenado a 2 a 8 anos por simplesmente divulgar que há em curso uma ação contra o indivíduo B. O que ele quer dizer é o seguinte: eu não sei que é fake news. Aí eu vou e replico. Mas é fake news. Eu fui lá e repliquei uma fake news. Lançaram uma fake news. É que nem uma bolinha de ping-pong. Imagina uma bolinha de ping-pong e uma quadra de tênis toda cheia de ratoeiras com bolinhas de ping-pong. Você atira uma bolinha de fake news. O que vai acontecer com as ratoeiras? Elas vão todas disparar e vão... A ratoeira não vai pensar, é automático. Por isso que falavam, os robozinhos do Bolsonaro, né? Falavam que o presidente jogava jogava na rede e a gente ia lá e pá, né? Já passava um pro outro, compartilha. E às vezes eu recebia o mesmo compartilhamento de alguém, compartilhou, desculpa, eu tô compartilhando para você também. Então, quer dizer, essa solidez que tem hoje no mundo da internet, eles estão tentando desmantelar ela, tá certo? Agora, é muito difícil a partir do momento que você vê que pessoas criam perfis fake, né? E aí, esse Kim Kataguiri, esse senhor deputado federal,
perdeu várias contas do MBL e entrou na justiça contra o Facebook na época ainda, porque eram contas fake. A favor de quem? A favor de quem? Contra o Bolsonaro e a favor do Chuchu lá, como é o nome dele lá? Do Alckmin. Foi o Alckmin que gastou uma grana, não foi? Foi, que não conseguiu nem gerenciar a sua campanha. Não falo mais nada. E outra, além de ter, porque o Alckmin fez fake news em rede nacional, né? No horário publicitário, né? Na publicidade, porra. Pegou muito. Aliás, foi muito mal feito, né, cara? Que toda hora que ele fazia uma fake news, a galera da internet respondia com uma outra fake news, satirizando a fake news dele, né? Mas aí, de qualquer maneira, de qualquer forma, o Kim Kataguiri, ele tá não só falando contra ele próprio, porque então vamos investigar o MBL. E vamos investigar qual que é a participação dele nas eleições. E isso eu quero ver se vai acontecer. Porque ele que instituiu a lei, né? E, para fechar o caixão, eles estão falando de Eduardo. Estão querendo pegar o Eduardo. Eu duvido que o Eduardo tenha feito alguma coisa, mas na verdade é uma briga particular dos dois aí, que acabou se tornando uma lei que pode prejudicar muita gente que nem sabia que aquilo era fake news. Vocês viram que o Bira é muito amigo, né? Tá? Aqui, ó. Ele tá falando pra eu tô ficando careca, que a entrada eu tenho, tudo bem. Mas não tô careca assim, não. E o Bira tem várias fagas de cabelo, já que o Bira falou de mim, eu vou falar dele, só que ele deixa o cabelo aqui em cima grande, entendeu, pessoal? É pra esconder as falhas que ele tem no cabelo. Isso aqui é natural, isso aqui é natural. Meu amigo, né? Ó, esse é irmão, hein? Imagina então, hein? Ó, pessoal, as minhas pautas acabaram aqui, Bira. Você tem mais alguma aí? Peraí, vamos ver quantos minutos nós estamos. O que eu acabei de mandar pra você? Ou o que você mandou pra mim mesmo? Nós já passamos ela? Qual? A que você me mandou, já passamos? Qual que você tá falando? Bom, pessoal, a pauta hoje foi meio curta, né? Hoje é segunda-feira, os deputados não estão lá no Congresso Nacional, tá tudo nem senador, está tudo parado. Acho que amanhã dá uma agitada maior. A gente procurou alguma coisa aí de que está acontecendo em paralelo aos acontecimentos. Acontecendo aos acontecimentos é brabo, né? Que está acontecendo em paralelo às outras atividades, né? Que foram mais importantes na semana passada. Lembrando que a gente fez um resumo na última live, né? Que foi a internação do presidente, a sanção da lei do abuso de autoridade, o presidente indicou o chefe do Ministério Público Federal, etc. Então hoje nós tivemos aí já como contrapartida disso um grupo de senadores já na sexta-feira dizendo que vai apoiar o presidente na escolha dele. Isso aí já aconteceu em relação ao PGR. E é um grupo grande, 41 senadores, então é mais que a maioria. Nós já tivemos uma manifestação do Ministério Público Federal, dos promotores na rua ali, em Brasília, talvez no Rio de Janeiro, em Curitiba. Foram os lugares onde tem as maiores potências aí, né, do MPF. E, finalmente, essas notícias que nós passamos hoje aí para vocês, aí, alguma coisa que já está em voga, que está caminhando em paralelo. A PEC da Previdência a gente já pincelou bastante na semana passada, que está na casa dos 870 bilhões de reais, podendo chegar a 1 trilhão, se, como a CCJ, quando aprovou e mandar para plenário, ela tiver tempo hábil de incluir a tal da PEC paralela, né? E tem muitas outras coisas, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Vou falar para o Faria fazer as considerações finais dele aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Eu sei que vocês vão assistir assim que o Bira baixar. E como eu termino a live de praxe, né? Continência, querido Faria, continência, querido Bira, todos vocês. Nossa, então continua sendo importante, como sempre. Coração. Beijo no coração de vocês, com o maior respeito. Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau.